caso de hoje é uma sugestão dos inscritos e conta uma história envolvendo uma menina de 16 anos que, após ter alguns traumas na vida, teve o seu destino envolto em um mistério. Esse roteiro é baseado em textos e reportagens em vídeos sobre o mesmo tema. Desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo, principalmente nesses casos não solucionados. Hoje vamos falar do caso Giovanna Bertoldi. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse caso teve início em São Sebastião, que fica no litoral de São Paulo, uma cidade que, de acordo com o IBGE, em 2020, tinha pouco mais de 90 mil habitantes, conhecidas por suas belas praias, uma cidade relativamente tranquila, um destino turístico. E era lá que morava Giovanna Bertoldi, na casa de uma tia. Quando os fatos tiveram início em 2018, a sua mãe morava em São Paulo, porque ela precisava trabalhar para manter os seus filhos. Mas nesse ponto da vida, a família já estava bastante atingida, digamos assim, por alguns momentos tristes que inclusive faziam parte do que fez com que a mãe e filha vivessem separadas. Giovanna Bertoldi tem mais uma irmã e um irmão, sendo ela a mais nova. Ela nasceu após uma rápida relação da sua mãe, Carolina, com um homem que a deixou pouco depois da gravidez, e sendo assim a Giovanna não chegou a conviver com o pai. A mãe criou os filhos da melhor forma que conseguiu. Ela conta que a Giovanna era uma menina sempre meiga, com olhos angelicais, um sorriso doce, que por ser a mais nova acabou sendo bastante mimada até mesmo pelos seus irmãos mais velhos. Um rosto cativante que deixava qualquer um encantado. Durante a criação dos filhos, a Carolina diz que quem ajudou muito sempre foi a sua mãe e a sua irmã, respectivamente tia e avó das crianças, que ficavam tomando conta dos três para que ela pudesse trabalhar para ter o sustento para a família. O menino estudava pela manhã, a Giovanna à tarde, a outra filha não se tem informações, eram escolas diferentes, até porque eles tinham idades diferentes, e sendo assim, se não fosse então a ajuda da família até aquele momento, a quem Carolina era muito grata, ela não teria tempo hábil de cuidar dos filhos e então trabalhar. Mas antes disso, inicialmente a Carolina morava com os filhos em São Paulo. E depois de uns anos, que não fica claro exatamente quando, mas com seus filhos ainda muito pequenos, ela foi morar em São Sebastião porque a avó das crianças teve problemas de saúde. E com a família por perto, ela seria então melhor cuidada. Nesse período em que se mudou, inclusive, Carolina abandonou até mesmo o emprego para poder cuidar da mãe e passou um período onde o único ganho da família até então era a aposentadoria da avó das crianças. O irmão de Giovanna conta que adorava os momentos em que ficava vendo desenho no final da tarde na casa da avó, junto com a irmã, e diz que todos eles sempre se deram muito bem. O mesmo irmão conta também que percebia que desde criança a irmã tinha uma baixa autoestima. Ela se achava feia e ela sempre chorava quando sofria bullying porque ela tinha os dentes minimamente tortos até que usou aparelho. Ela sempre teve problemas em se sentir bem consigo mesma e conforme crescia, em poucos momentos ela parecia uma menina plenamente feliz. Na maior parte do tempo, ela estava cabisbaixa. A Giovanna, ainda durante a adolescência, teve momentos de depressão também, junto com dias de rebeldia. Ela tinha crises, na verdade, onde de uma menina meiga e sorridente, ela passou muito tempo isolada no quarto ou discutia com a família por coisas pequenas. É dito que em algumas matérias que ela estava bastante instável psicologicamente, momento esse que se agravou após a piora da doença da avó. Essas crises, então, instáveis, ficaram mais frequentes. A tia da Giovanna conseguiu então um atendimento psicológico para ela. Ela frequentou então um psicólogo durante um tempo e chegou também a se consultar com um psiquiatra, e ainda na adolescência ela foi, segundo a mãe, diagnosticada com problemas de ansiedade, personalidade bipolar e depressão. Algumas matérias chegam a citar que ela tomava remédios controlados, receitados, para que eles a ajudassem a superar os momentos de crise.
E em um determinado momento, a avó da menina com quem ela morava faleceu. E isso obviamente caiu como uma bomba e fez com que o quadro de Giovanna piorasse ainda mais. Porque além de perder a avó, ela teria agora que morar longe da mãe. Porque como eles viviam da aposentadoria da avó, com o falecimento dela, a Carolina voltou a trabalhar. E para isso ela teve que voltar para São Paulo, deixando a Giovanna morando com a tia em São Sebastião. O plano era que no final do ano de 2018, a menina, com o final das aulas, fosse morar em São Paulo com a mãe finalmente. Porém, mais algum tempo depois, mais precisamente cerca de 3 meses depois, uma nova tragédia atingiu a família. A tia com quem a Giovanna morava descobriu um câncer e veio a falecer. A mãe conta que a Giovanna teve uma piora muito grande nesse momento em diante, onde a sua depressão tomou níveis alarmantes e a menina passava horas e dias isolada de tudo e de todos. A Giovanna, então, para não ter que mudar de escola, recebeu o convite de outra tia na cidade para que fosse morar com ela, e demonstrando que queria realmente superar esse momento da sua vida, a menina conseguiu convencer a mãe de deixá-la continuar na cidade, já que a mãe queria que ela fosse para São Paulo. Mas sendo assim, vendo que a Giovanna parecia que tinha tendência a sair dessa crise depressiva, permitiu que ela ficasse então com essa outra tia. Porém, o que parecia uma melhora logo passou e as crises depressivas de Giovanna retornaram cada vez mais fortes. A menina voltou a passar dias trancada no quarto, não queria ver os amigos mais, nem os parentes, não conseguia ajudar a tia em casa, nem mesmo queria comer, demonstrando um estado realmente crítico. Em determinados momentos, ela chegava a achar que ninguém gostava dela ou se importava com a presença dela, o que a fez perder contato com amigos aos quais ela pensava que não queriam ser amigos dela. Começava discussões com a tia e os seus familiares, todos que se aproximavam dela, na cabeça dela era por dó. Ela se sentia a pessoa que ninguém gostava, mas que a permitiam ficar por perto porque tinham dó dela, e isso passou a realmente ser uma coisa pesada e real na cabeça dela. Ao mesmo tempo em que a mãe e a tia buscavam fazer coisas para ela comer que sabiam que ela gostava, para tentar de alguma forma estimular o seu apetite, ela também via isso como um favor, como se ela fosse um peso na vida das pessoas que se sentiam obrigadas a cuidarem dela. Mas isso, pelo que a mãe fala, acontecia só na cabeça dela, porque as pessoas, pelo menos algumas pessoas, queriam realmente ajudá-la a superar essas crises que estavam extinguindo cada vez mais a Giovanna que todos conheciam. Em meio a um desses momentos de crise, em 18 de dezembro de 2018, a tia da Giovanna pediu que a mãe, Carolina, ligasse para a filha porque mais uma vez a menina não queria comer nada e estava trancada no quarto. A mãe então ligou para a filha e tentou conversar com ela. Mas nesse momento, aquele pensamento onde ela se sentia um peso para sua família veio à tona novamente e ela começou uma discussão com a mãe, dizendo que todos só faziam as coisas para ela por dó e que a mãe nunca deveria ter concebido ela e que ela não queria mais morar com a mãe no ano seguinte e que na verdade o melhor seria se ninguém voltasse a vê-la. A mãe disse que no telefone, antes de desligar, Giovanna disse, abre aspas, eu vou sumir e você nunca mais vai me ver no mundo. Fecha aspas. Depois disso, ela desligou o telefone e saiu de casa da forma como estava, usando um vestido, descalça e sem levar nada com ela. A mãe tentou ligar mais algumas vezes para o telefone da filha, mas o aparelho tinha ficado em casa e não houve atendimento. Como a distância entre as duas era de pelo menos 4 horas, a mãe chegou a ligar para outros familiares para que eles saíssem atrás da Giovanna, porque ela sentia que a menina estava com sérios problemas e que estava falando que queria sumir, e isso poderia provocar alguma atitude mais desesperada. Ela sentiu que a menina falava sério, porém a mãe conta que como não era a primeira vez que a menina dizia isso e saía de casa voltando horas depois, ela diz que os familiares não entenderam que algo mais grave poderia acontecer e apenas disseram que ela voltava logo, que não era a primeira vez que ela agia assim.
A mãe então ligou para o irmão da Giovanna, que imediatamente avisou quem ele conhecia na cidade, dizendo que a irmã dele tinha fugido de casa, apenas com a roupa que ela usava, descalça, e que provavelmente ela teria ido para uma praia, a praia próxima, que seria a Praia do Arrastão, pedindo também para que quem a visse, que o avisasse e, se pudesse, tentasse acalmar a Giovanna. As horas se passaram e ninguém dava notícias da menina. A mãe, então, assim que pôde, tomou um ônibus direto para a cidade, o que foi bastante complicado, porque era fim de ano e com a proximidade do Natal, as viagens para o litoral estavam bastante procuradas e ela só conseguiu vaga no ônibus que partia às 11 da noite. Quando a mãe chegou na cidade, ela disse que nesse momento então a família tinha percebido que era algo sério, que não era como das outras vezes, porque a menina não tinha voltado no início da noite e já estavam então procurando nos locais onde ela costumava ir. Olharam em hotéis, albergues que ela poderia ter entrado para passar a noite, mas ninguém tinha nenhuma notícia que levasse até a menina. A mãe logo foi na polícia para pedir ajuda nas buscas, mas nesse momento ela conta que sofreu uma grande decepção. Ao ser atendida, ela recebeu a informação de que adolescente é assim mesmo, que foge de casa, mas depois volta, e que ela deveria estar na casa de um namorado, que não era preciso se preocupar, e sendo assim, não foi feita nenhuma busca oficial nos primeiros dias, o que normalmente é essencial para a solução de casos como esse. A mãe ainda conta que a polícia só entrou no caso, de fato, depois de uma semana que a menina estava desaparecida, após a mãe fazer uma queixa no Ministério Público, alegando que a polícia não estava empenhada em ajudá-la com o desaparecimento da filha. Ela diz que, além dessa decepção, houve uma outra decepção por parte da sua família, onde mesmo com a Giovanna desaparecida e com o desespero tomando conta de cada dia dela, os seus familiares continuaram com a organização e realização das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, como se nada tivesse acontecido. E aliás, esse é o ponto onde a mãe diz que finalmente passou a entender melhor de onde vinha esse sentimento da filha de se sentir um peso na vida dos outros. Porque mesmo que ela tivesse sido acolhida pela tia a próprio convite dela, a menina parecia não ter para eles a mesma importância que tinha para a mãe. Como se o comportamento da Giovanna, entre parênteses, claro que não era um comportamento intencional, mas sim o resultado de uma série de problemas que se passavam na cabeça dela, acabaram de certa forma, podemos dizer, cansando as pessoas que não sabiam como lidar com isso, e isso refletia na forma de tratar a menina. Em busca por imagens de câmeras de segurança, a Giovanna foi filmada por alguns trechos que mostram que ela realmente seguiu para a tal Praia do Arrastão. Depois disso, conhecidas amigas da menina disseram que estavam na beira da praia e a viram passar pela areia e que ela seguiu até o final da praia, onde sentou-se nas pedras. Ela parecia estar chorando e depois de algum tempo que ela viu que as meninas a olhavam à distância, ela decidiu se afastar como se não quisesse contato, andando assim mais um trecho pelas pedras em direção a outra praia, e essa é a última informação onde alguém viu Giovanna. A mãe, seus outros filhos e parentes procuraram por onde puderam na cidade, em cidades vizinhas, praias, IML, hotel, hospital, locais de prostituição, qualquer possibilidade de onde Giovanna poderia estar, a mãe ia lá e conferia. Surgiram informações de que ela teria passado a viver com hippies e teria sido vista 2 vezes por pessoas diferentes que não se conheciam, mas a família não conseguiu identificar quem seriam esses hippies. A mãe diz que ficou mais de um mês fora de casa, de praia em praia, de local em local, ainda mais sem querer voltar para casa onde a menina morava, porque ela tinha entendido que não havia lá muita preocupação com o desaparecimento. A mãe também reclama que após a divulgação em redes sociais da foto da Giovanna, muita informação falsa começou a chegar, como em todo caso, desde tráfico humano a ela ter sido vista sendo levada à força para dentro de um carro, mas que ninguém sabia dizer nada com exatidão, deixando a mãe sempre em um caminho que não fazia sentido.
Ela ainda acredita que a Giovanna esteja com alguém que de alguma forma se aproveitou da fragilidade da menina e a esteja mantendo longe da família. Ainda hoje ela acredita que a filha esteja viva, mas não queira voltar a ter contato com essa parte da família onde ela morava, por não ser bem aceita lá como poderia, digamos assim. E pelo local também trazer lembranças da sua avó e da sua tia que faleceram. A própria mãe preferiu voltar para São Paulo, primeiro porque ela não tinha mais recursos financeiros para continuar sem trabalhar e procurando a filha, tendo que viajar de cidade em cidade, sempre onde falavam que ela era vista, e segundo porque ela também precisa cuidar dos seus outros filhos. Ela também diz que se sente culpada, achando que poderia de alguma forma ter cuidado de Giovanna de um modo mais próximo. O caso chegou a ser mostrado na mídia, mas ainda não há resposta do que pode ter acontecido com Giovanna depois que ela caminhava sobre as pedras na praia. E o mistério do que aconteceu com ela não foi solucionado. Comente se você conhecia essa história, se sabe de algum detalhe que eu acabei não comentando. Pode também sugerir outros temas para trazermos para o canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.